Esse é o seu programa Momento Família. Nós queremos nesse momento entrar com uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Ataques sobre a família, essa tem sido uma realidade dos dias em que estamos vivendo. E o propósito de Deus, do livro sagrado, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos mostra como Deus, ao princípio, abençoou essa união familiar. E o propósito de Deus, quando ele pensa em família, ele realmente pensa numa instituição abençoada e abençoadora, com os dois propósitos. Então Deus abençoa a instituição família para que essa instituição família abençoe também aqueles membros da família. Eu quero fazer uma leitura na palavra de Deus aqui em Gênesis, lá no princípio, capítulo de número 2, versículo de número 20, diz assim: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ao princípio, meus queridos irmãos e amigos, nós já vemos aqui Deus, já no princípio da criação, trazendo uma ordem, e uma ordem que é natural, um homem e uma mulher. Foi este o princípio da criação de Deus. E Deus o fez com o maior carinho, com o maior amor. Também entre os animais havia o sexo masculino e o sexo feminino. Agora, este casal abençoado por Deus, Deus lhes colocou num lugar de muitas delícias, conhecido como o Jardim do Éden. E lá no Jardim do Éden, ao plantá-los lá, deu a eles a função de lavrar e cuidar do jardim. E poderiam comer de todos os frutos com liberdade. E a Bíblia disse que havia inúmeros árvores frutíferas naquele lugar, frutos de toda espécie e qualidade que você possa imaginar. Mas havia a árvore de um fruto conhecido como árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito a eles que não comesse. E a sentença era: se comer, certamente morrerão. E o homem, ele foi atacado. A família ali no jardim foi atacada. O inimigo de Deus, Satanás, veio com toda a sua artilharia contra aquela família. E esse ataque foi terrível, mas de uma tal maneira que aconteceu um caos na família, um caos em muitas outras questões, um caos também de forma terrível na ordem social, na ordem universal e na ordem do próprio planeta. O ataque que Satanás centralizou contra a família, a Bíblia disse que ele instigou Eva a tomar do fruto e comer, e imediatamente ela também procura o seu esposo e comparte com ele daquele fruto, e o pecado entra no mundo. E o pecado, ele passa sobre todos. Porém, meus queridos irmãos, naquele lugar, o ataque de Satanás foi preciso. Sabe quando a pessoa tem um alvo a alcançar? O diabo sabia que se ele conseguisse acertar a sua seta inflamada, ele causaria uma situação completamente desnorteadora para um projeto que Deus havia estabelecido.
E ele vem com toda a sua fúria contra Eva e o ataca terrivelmente, dizendo: foi assim que disse Deus, não comam de todo o fruto que há no jardim? Eva disse: não, de todos os frutos nós podemos comer livremente, Deus nos disse. Porém, deste fruto, desta árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, disse Deus para a gente não comer. O diabo então suscita uma dúvida em Eva quando disse: é por isso. Deus sabe que vocês, o dia que comerem deste fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser semelhantes a ele, vocês serão deuses. E a Bíblia disse que Eva, então, olhando para o fruto, vendo que era um fruto agradável aos olhos, interessante para dar conhecimento, tomou e comeu. E também deu ao seu marido. O diabo tinha por trás o objetivo de uma destruição total. Eu acabei com o propósito de Deus. Eu acabei completamente. Aquela atitude de Eva e de Adão, eles começaram a experimentar certos sentimentos e certas atitudes que não conheciam antes. Porque o fruto do conhecimento do bem e do mal nada mais era que, ao comer aquele fruto, o fruto não tinha nada de mágico, o fruto não tinha nada de exótico, por assim dizer. Simplesmente ao comer, a atitude de comer. O pecado não está no fruto, está na atitude dos nossos pais, Adão e Eva. Ao comerem o fruto, o entendimento deles abriu-se. O estado de inocência foi cancelado e o estado de consciência passou a governá-los. E conscientemente eles já deram conta de que estavam nus, que tinham comido algo e tinham cometido algo errado. E também, já de imediato, eles sentiram algo chamado temor, o medo. Não o temor de reverência, mas o medo de esconder-se, de apartar-se, de procurar um lugar para se esconder. Sem contar que quando Deus os chama ao ajuste de conta, eles começam a jogar a culpa. Adão joga a culpa para Eva, Eva joga a culpa para a serpente e vira uma questão de cada um querendo defender a sua forma de pensar. O diabo, ele está esperando então agora o momento de Deus sentenciá-los e matá-los. Porém, o que Deus está dizendo, certamente morrerá, mas ele não disse tempo. Então a questão de morte dependeria de tempo. Porém, o projeto de Deus para a família não mudou. Por mais que os nossos progenitores pecaram, o projeto de Deus não mudou. O projeto de Deus permaneceu. Eva permaneceu com a missão de ser uma mulher idônea para ajudar o seu marido, também permaneceu com aquele projeto de trazer filhos à terra. Adão continuou com o mesmo projeto e com a mesma missão. A única coisa que aconteceu entre eles foi que, a partir daquele momento, eles estavam entendendo que haviam pecado e que eles caminhavam certamente para um ponto final de suas vidas. Mesmo assim, para que você tenha uma ideia, eu estava falando na próxima terça-feira que se passou, Adão viveu 960 anos e Eva teve 60 filhos, segundo Flávio Joséfo. 60 filhos, filhos e filhas. Então, as pessoas até assustam, porque uma quantidade como essa? Imagine-se um casal vivendo quase que 1000 anos. Os corpos deles estavam preparados, idealizados para viver e viver sempre. Porém, o pecado marcou um dia do final. Esta foi a palavra de juízo que Deus trouxe para os dois. Porém, o ataque foi ferrenho. Aí veio então as rixas, as brigas. Já vê que imediatamente, já começa no capítulo 4 de Gênesis, uma briga entre irmãos, por causa de que o Criador havia aceitado com agrado a Abel e a oferta que Abel trouxe, porém não havia aceitado com agrado a Caim com a oferta que Caim trouxe. Isso causou em Caim uma grande ira, sendo Caim, então, o primogênito, ele ficou irado com aquilo, ele pensou que ele tinha preferências e tinha primazias diante de Deus, mas a sua vida
não coincidia com aquilo que Deus exige das pessoas que se aproximam dele. Santidade, obediência, uma vida pautada por princípios que agradam o Criador. E aí então Caim se levanta contra Abel e comete o primeiro assassinato da história da humanidade. Então, o pecado, a família, através do pecado, começou a ser atacada. E Satanás continuou atacando a família terrivelmente. Terrivelmente. A desordem causada em todos os âmbitos teve como culminação o dilúvio. Porque o homem havia cometido pecados e mais pecados, e isso tinha se levantado terrivelmente diante de Deus. Imagine-se quantas famílias, homens vivendo 600, 700, 800, quase 1000 anos, e praticando toda a maldade, todo aquilo que o seu coração, desenfreado em maldade, queria praticar. E o diabo acionando desta forma. Então, os ataques contra a família, contra o casamento, eles começaram lá no Éden. E eles têm prosseguido por toda a história. Nos dias atuais, não pense você que Satanás deixou e abandonou a família sem deixar ataques. Não, ele está aí atacando de todos os lados. Uma das coisas que o diabo faz bastante nos dias de hoje, que as pessoas muitas vezes elas não se apercebem, é a questão de causar desavença na família. Primeiro ele quer relativizar o estado matrimonial, estado de casamento. Ele quer dizer para a sociedade toda que o casamento não tem qualquer serventia, que o casamento é algo relativo. Se a pessoa gostou do outro e quer viver uma aventura, vive uma aventura por uma semana, por um mês, por 6 meses, e depois nenhum tem compromisso e cada um vai para os seus lados. Isto é a ideologia satânica. E, lamentavelmente, há pessoas que estão se colocando ao lado dessa ideologia. O mal sempre está se colocando aí. E, ultimamente, para quem tem uma família tradicional, ordenada, direcionada, com princípios, se sente como que se estava cometendo um erro, porque os outros estão dizendo não existe mais família dessa natureza. E estão lutando com todos os seus esforços para relativizar a família. Sem contar as intrigas entre marido e mulher, aquela falta de responsabilidade de que cada um cumpra com o seu papel dentro do matrimônio, que cada um tenha um respeito para com o seu cônjuge. Todas essas questões estão sendo atacadas terrivelmente pelo inimigo e pela uma sociedade que está a serviço deste mesmo pensamento satânico. E você pensa que não? É só você dar uma olhada no geral na sociedade que você vai ver em que situação se encontra hoje os aspectos da família. Outros sim, eles têm atacado os filhos de uma tal maneira. Nunca vimos uma desobediência tão alarmante dos filhos para com os pais nos dias atuais. Conselho de pai já não é mais o suficiente para os filhos. Os filhos já não se preocupam mais com conselhos paternos. Sabe com quem eles estão se aconselhando? Estão se aconselhando com o pessoal do canal do YouTube, com o pessoal do Facebook. A sua menina, essa menina queridinha que você criou e sonhou tantas coisas boas para ela, ela já não está mais de maneira alguma procurando conselhos em você, mamãe. Ela quer conselho do pessoal que estuda com ela na faculdade, na universidade. O pensamento é um pensamento liberal, um pensamento sem qualquer comprometimento com moralidade. É um pensamento libertino, é um pensamento que causa até confusão. E as pessoas estão olhando e achando que tudo isto é normal. Não se esqueça que por essas causas veio o dilúvio. Por essas causas veio o juízo de Deus. E sem contar aquela confusão. Uma confusão terrível, como a Bíblia fala em Romanos capítulo 1, homem deixando o uso natural da mulher e se inflamando, homem com homem, mulher com mulher, está virando um verdadeiro desastre. E eu quero te dizer para você, a família está sofrendo esse tipo de ataque. E nós, o que devemos fazer? Esta é a hora de levantarmos a voz e mostrar o caminho para essa sociedade, porque elas caminham para uma autodestruição total e cabal. E nós, como homens e mulheres que conhecemos a Deus,
e conhecemos a sua palavra, a sua vontade, os seus princípios, devemos ser os que estarão gritando, ainda que os ouvidos estejam surdos, ainda que o entendimento esteja embotados, porém nós temos a responsabilidade de clamar e mostrar o caminho da verdade para esta sociedade. Esses ataques são terríveis, ataques da serpente. Lembra, a serpente fez com que houvesse uma inimizade entre o homem e Deus, entre o homem e a mulher. Uma inimizade. De repente o matrimônio virou um lugar onde era um quadrilátero de ringue, em que os casais ali estavam para se degradarem uns aos outros. E essa briga entre os sexos, isso já é coisa antiga, já vem desde os primórdios. E a serpente antiga está sempre lutando para destruir. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, e eu quero que você preste atenção nisso. Satanás, ele está lutando com todas as forças para destruir a sua família, para destruir a minha família, para destruir o meu matrimônio, para destruir o seu matrimônio. Não vá pensar que ele está de brincadeira. Ele está aí, ele quer fazer isso. E ele já tem conseguido destruir muita gente, destruir uma grande quantidade de matrimônios. São mais os números daqueles que estão se divorciando como daqueles que estão se casando. Porque o diabo está entrando e está acabando com isso. Ele está querendo levar o seu filho para as drogas. Ele quer levar os seus filhos para roubo, para destruição. Ele quer levar os seus filhos para serem pessoas que vão estar aglomerando-se nas penitenciárias da vida. Ele quer levar a sua filha para o mundo da promiscuidade. Quer que a sua filha esteja sem um marido e cheios de filhos dentro do próprio lar. Este é o pensamento dele. Em contrapartida, Deus está dizendo, aqueles que vierem a mim, aqueles que se acercarem a mim, por mais que esteja debaixo de ataques, eu estarei com as minhas mãos estendidas para guardá-los e abençoá-los. Eis que aquele que te guarda não dorme, ele não tosqueneja, ele guarda a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. É hora da família que está sofrendo esse ataque vir para debaixo dessa proteção que é Deus, para serem guardados e abençoados. Não se equivoque, o diabo está lutando para destruir você, para destruir a sua família, para acabar com tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida, para uma vida feliz. Porém, Deus também está dizendo, eu não vou te deixar só. Eu vou te ajudar, desde que você esteja disposto a caminhar por aquilo que eu hei determinado. Então eu te ajudarei, eu te guardarei, eu te protegerei, eu darei condições para que você leve avante a sua grande missão, que é fazer da sua família feliz. Então você pode dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, não vai ter problema, pastor? Vai ter dificuldade? Claro que vai, mas eu quero te dizer uma coisa, a situação mais difícil é passar longe de Deus pelas dificuldades, e a situação mais fácil é passar com Deus nos momentos da dificuldade. Então os ataques, eles estão aí, ataques de toda a espécie, ideologias, rebeldias, confusão mental, confusão até de ordem de gêneros, e confusão de tudo aquilo que você possa imaginar. O que vamos fazer neste momento? Eu e você temos uma responsabilidade. Qual é? Estarmos diante de Deus com a nossa família. Eu quero te aconselhar, você pai, você mãe, recebe esse conselho deste simples servo de Deus que está aqui para te dizer somente esta palavra. Comece a abençoar os seus filhos. Comece a abençoar o seu lar. Comece a abençoar a sua família. Você, homem, comece a valorizar a sua esposa. Valorize ela. Valorize ela. Ela é a sua esposa, a sua companheira. Aquela a quem você um dia se apaixonou perdidamente por ela e que disse sim ao pé do altar para viver este estado santo do matrimônio. Valorize ela. Você, mulher, valorize esse homem. Olha, homem hoje está meio raro. Homem hoje já está sendo um animal em extinção. Então valorize este homem. Cuide dele, ame ele. É o homem com quem você se enamorou quando o conheceu e disse sim ao pé do altar. Olhe para os seus filhos.
Esses seus filhos precisam de você. Nós estamos vivendo um tempo em que os filhos estão órfãos de pais dentro da própria casa. Esses filhos precisam de você. Encaminhe os seus filhos. Leve os seus filhos para a presença de Deus. Convide eles para estar orando com você na hora do almoço. Não faça o prato de comida e vá para a frente da televisão. Não, na hora do almoço, na hora da janta, não faça o prato de comida e fique lá no celular. Não, pare tudo. Sente em volta da mesa, faça uma oração de agradecimento. Comunique com seu filho, pergunte a ele o que é que está acontecendo. Se está triste, notou que a filha está sempre retirada, guardada dentro do quarto, converse com ela, sente, converse. Mas converse. Os nossos pais dos dias de hoje, eles não sabem conversar. Eles já chegam sempre trazendo censura, trazendo tipo de puxão de orelhas, cobrando. Então pare um pouco. Você que é acostumado a cobrar, a censurar, a sempre dizer não, pare um pouco para ouvir. Sente lá no pé da cama e diz: minha filha, eu quero que você fale comigo. Eu quero que você diga a mim o que está acontecendo. E você vai ouvi-la. Porque quando você ouvir os seus filhos, você estará preparado para aconselhá-los da melhor forma possível. Se você não ouvir, não adianta você gritar, esbravejar e xingar e dizer palavras pesadas contra eles. Essas coisas não vão melhorar os teus filhos, pelo amor de Deus. Essas coisas não vão mudar o caráter deles. O que pode mudar o caráter deles? Oração, Bíblia e aconselhamento cristão. Traga os seus filhos à igreja. Traga os seus filhos para a escola bíblica dominical. Incentive eles a se apaixonarem e a enamorar-se pelo Deus da Bíblia. Traga eles ao culto, valorize a Deus na sua casa. Que as coisas lá aconteçam de uma forma que o nome de Deus sempre seja glorificado. E não esqueça, Deus estará com você. Os ataques virão, mas este escudo de proteção estará sobre a sua vida. Por exemplo, hoje estava vendo umas imagens do Hamas, um grupo terrorista lá na Palestina, jogando foguetes em direção a Israel e os mísseis antiaéreos de Israel interceptando os foguetes no ar. Você entende? O ataque do inimigo virá com tudo sobre a sua vida. Porém, o Senhor Deus será o escudo para a proteção da sua vida. Então a sua família está em ataque, a minha família está em ataque. E eu e vocês somos chamados para levantarmos as muralhas de proteção, o escudo de proteção e invocar a Deus para dentro do nosso lar. Nunca em toda a história da humanidade, esta humanidade precisou de Deus como nos dias de hoje. Nunca. Não adianta você vir ao culto somente, não adianta você vir às atividades religiosas, não adianta. Você precisa levar Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro da vida dos seus filhos. Você precisa iniciar os seus filhos na presença de Deus, ensinar eles a orar e a orar com eles. Quando foi a última vez que você dobrou o joelho ali para orar com os seus filhos? Quando foi a última vez que você entrou no quarto e falou: meu filho, vamos orar junto aqui, dobra o seu joelho e vamos falar com Deus? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia para os seus filhos? Que você recitou um versículo para os seus filhos? Que você falou de Deus para os seus filhos? Qual foi a última vez que você fez isso? Então, meu irmão, você vai dizer: eu estava ocupado, pastor, eu estava trabalhando. Que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua família? Seus filhos estão esperando de você, a sua esposa está esperando de você, o seu marido está esperando de você, que faça alguma coisa. Esta é a noite da família, levantar um escudo contra esses ataques e dizer: no meu lar há uma proteção divina, no meu lar há a garantia de que a presença de Deus estará sempre aqui conosco. Não importa o que venha a acontecer, a minha família estará protegida. Tua família está sob ataque, mas também a tua família está protegida no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde.